Você já olhou para a Lua e se perguntou: e se ela simplesmente caísse? Parece um pensamento absurdo, não é? Afinal, a Lua está lá, majestosa, orbitando a Terra há bilhões de anos. Mas e se algo, uma força invisível, um evento cósmico inesperado, rompesse esse equilíbrio perfeito? Se a Lua, nossa eterna companheira noturna, começasse a se aproximar cada vez mais, até o inevitável, uma colisão com a Terra. Quais seriam os primeiros sinais desse desastre? Como o impacto aconteceria? A humanidade teria alguma chance de sobreviver? Prepare-se, porque hoje vamos explorar um cenário assustador e fascinante. O que aconteceria se a Lua se chocasse com a Terra? Um evento que poderia mudar para sempre o destino do nosso planeta. Antes de mergulharmos nas consequências catastróficas, já comenta aqui embaixo. Você acha que sobreviveríamos a algo assim? Ah, e se gosta desse tipo de conteúdo sobre o universo e suas infinitas possibilidades, já deixa o like, se inscreve no Mente Ativa e clica no sininho para não perder nada. Agora, vamos começar. O que causaria a colisão? A primeira pergunta que surge é: como algo assim poderia acontecer? Afinal, a Lua está em uma órbita estável ao redor da Terra, mantida em equilíbrio pela força gravitacional mútua entre os dois corpos celestes. Então, o que poderia quebrar esse delicado balé cósmico e colocar a Lua em rota de colisão com o nosso planeta? Vamos explorar algumas possibilidades. Algumas mais realistas, outras dignas de um filme de ficção científica. Imagine que um gigantesco planeta errante, uma estrela da morte cósmica, passe perto demais do nosso sistema solar. A gravidade desse objeto poderia perturbar a órbita da Lua, fazendo com que ela espiralasse lentamente em direção à Terra. Esse tipo de evento, embora raro, não é impossível. Já sabemos que Júpiter, com sua gravidade esmagadora, influencia o movimento de asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter. Agora, imagine algo ainda maior se aproximando. O caos gravitacional seria devastador. Outra hipótese seria um asteroide gigantesco colidindo com a Lua com força suficiente para alterar sua órbita. A Lua já tem cicatrizes profundas. Suas crateras são a prova viva de bilhões de anos sendo bombardeada por rochas espaciais. Mas, se um asteroide grande o bastante a atingisse no ângulo certo, ele poderia desacelerar a Lua ou empurrá-la, fazendo-a perder seu equilíbrio orbital. Aos poucos, ela começaria a cair em direção à Terra. Agora vamos além. E se algo acontecesse ao próprio planeta Terra? Uma mudança abrupta na rotação ou na inclinação do nosso eixo, talvez causada por uma colisão massiva, poderia desequilibrar a atração gravitacional que mantém a Lua em seu lugar. Se a Terra de alguma forma bambear, a Lua poderia seguir o mesmo destino, como um satélite desgovernado. Há também um fato científico intrigante. A Lua está de fato se afastando da Terra, cerca de 3,8 centímetros por ano. Mas, e se em vez disso, algo revertesse esse movimento? Se a Terra perdesse velocidade de rotação de forma drástica, por um evento cataclísmico, a Lua poderia começar a cair em espiral ao invés de continuar sua lenta fuga. Os primeiros sinais de um apocalipse lunar. Se a Lua começasse sua lenta, mas implacável jornada em direção à Terra, não seria algo imediato. O processo levaria semanas, talvez meses, mas os sinais, eles seriam impossíveis de ignorar. Então, como saberíamos que algo terrível está acontecendo? A primeira pista viria dos oceanos. A Lua exerce uma enorme influência sobre as marés da Terra, puxando as águas conforme orbita ao nosso redor. Agora, imagine a Lua cada vez mais próxima. As marés ficariam absurdamente mais altas. Cidades costeiras como Nova York, Rio de Janeiro e Tóquio enfrentariam enchentes diárias, mesmo sem tempestades. O nível dos mares poderia subir dezenas de metros em questão de semanas. O som das ondas invadindo terras antes seguras seria o novo alarme global. A cada dia, as marés ficariam mais ferozes, como um relógio macabro contando o tempo até o impacto final.
Mas não seriam só os mares que sentiriam a aproximação da Lua. A crosta terrestre também responderia violentamente. A força gravitacional da Lua criaria um efeito de distorção na Terra, literalmente puxando a crosta do planeta. Terremotos massivos se tornariam frequentes, até mesmo em regiões onde nunca houve atividade sísmica. Vulcões adormecidos acordariam, expelindo lava e cinzas ao céu. Imagine o Monte Vesúvio, o Yellowstone e o Krakatoa em erupção simultânea. Um espetáculo apocalíptico. E então, olharíamos para o céu e perceberíamos que a Lua não está mais onde deveria estar. Ela pareceria maior a cada noite. A princípio, apenas um pouco. Depois, um disco gigantesco e cada vez mais ameaçador, tomando uma parte crescente do céu noturno. As noites não seriam mais escuras. A proximidade da Lua iluminaria o céu como se fosse um eterno crepúsculo. Haveria um terror psicológico nesse espetáculo. A sensação de que o próprio firmamento está desmoronando. Com as marés descontroladas e os vulcões em fúria, o clima também perderia sua estabilidade. Tempestades colossais surgiriam dos mares agitados. As partículas expelidas pelos vulcões escureceriam o céu, bloqueando a luz do sol, criando uma mistura bizarra de calor extremo em algumas regiões e frio intenso em outras. O ciclo das estações perderia o ritmo. O planeta estaria, pouco a pouco, mergulhando em um caos absoluto. Esses seriam os primeiros sinais do apocalipse lunar, um aviso cósmico de que algo maior e ainda mais devastador estava a caminho. Mas, e o impacto em si? Como seria o momento em que a Lua finalmente colidiria com a Terra? Agora chegamos ao ponto sem retorno. A Lua já não é mais apenas uma presença gigantesca no céu. Ela é uma ameaça real, um colosso de 7,35 vezes 10 ao quadrado e 22 quilogramas prestes a colidir com a Terra. Mas, como seria esse impacto? Seria uma explosão instantânea? Ou algo ainda pior? Prepare-se, porque o que vem a seguir é um espetáculo cósmico de destruição. À medida que a Lua continua a se aproximar, a gravidade da Terra começa a rasgar sua superfície. Rochas lunares explodem para o espaço, criando um anel de detritos em torno da Terra, semelhante ao que vemos em Saturno. A Lua, agora imensa no céu, ocupa boa parte da nossa visão noturna. O horizonte pareceria um filme de terror, com a Lua dividindo o céu em dois. Mas então, o momento chega. A uma distância de aproximadamente 18 mil quilômetros da Terra, algo conhecido como o limite de Roche, a força gravitacional do nosso planeta esmaga a Lua. Ela não atinge a Terra inteira como uma bola de canhão. Em vez disso, ela se parte em bilhões de fragmentos, criando uma chuva devastadora de rochas lunares incandescentes. O impacto não é um único boom. É um bombardeio planetário que dura horas, talvez dias. A destruição em massa. Cada pedaço da Lua atinge a Terra com força cataclísmica. As maiores rochas causariam explosões equivalentes a milhares de bombas atômicas. Cidades inteiras seriam vaporizadas em segundos. Oceanos fervilhariam ao entrarem em contato com meteoros flamejantes. E isso não é tudo. O impacto geraria terremotos globais, de magnitude jamais registrada. Tsunamis colossais, com ondas que viajariam continentes adentro, engolindo terras a quilômetros da costa. Erupções vulcânicas simultâneas. A crosta da Terra, já enfraquecida, entraria em colapso, liberando magma e gases tóxicos. O planeta inteiro se tornaria um inferno vivo. A atmosfera em chamas. Mas o pior ainda está por vir. O impacto lançaria trilhões de toneladas de poeira e rocha para a atmosfera, bloqueando a luz solar. A Terra mergulharia em um inverno de impacto. As temperaturas cairiam drasticamente. As plantas morreriam sem luz, colapsando a cadeia alimentar. As chuvas ácidas, formadas pelos gases vulcânicos, cairiam sem cessar. O planeta, outrora azul, agora seria uma esfera cinzenta e devastada. O cenário final. A Terra após o choque. E depois? A humanidade lutaria para sobreviver. Apenas os poucos que conseguiram se refugiar em locais subterrâneos ou altamente preparados poderiam resistir ao colapso climático.
O planeta se transformaria. Talvez a Lua, ou o que restou dela, formasse um novo anel em torno da Terra, como Saturno, um lembrete eterno da catástrofe. A rotação da Terra poderia mudar. Os dias e noites jamais seriam os mesmos. A civilização, como conhecemos, não sobreviveria. O impacto não destruiria o planeta em si, mas transformaria a Terra em algo irreconhecível. E agora, eu te pergunto, diante desse cenário apocalíptico, existe algo que poderíamos fazer para impedir um desastre desse nível? As consequências para a Terra e a impossível sobrevivência humana. Depois do impacto cataclísmico, o mundo que conhecemos não existe mais. Mas o que sobra da Terra? E mais importante, há alguma chance de a humanidade sobreviver? Vamos mergulhar nesse cenário sombrio, mas realista, pós-colisão lunar. A primeira coisa que devemos entender é que o choque com a Lua não destruiria a Terra completamente. Não como um asteroide gigante faria. Mas isso não significa que estaríamos seguros. A crosta terrestre estaria em ruínas. A colisão e a chuva de detritos lunares teriam causado terremotos ininterruptos e erupções vulcânicas ao redor do globo. Os oceanos teriam transbordado e evaporado parcialmente. Tsunamis colossais, somados ao calor extremo dos impactos, teriam alterado drasticamente a geografia dos continentes. A atmosfera estaria sufocada por poeira e gases tóxicos. Um inverno de impacto escureceria o céu, bloqueando a luz solar por meses, talvez anos. Resultado? Um planeta devastado, parecido com Marte em sua pior versão. A cadeia da destruição. Com a luz do Sol obscurecida e as temperaturas despencando, a fotossíntese entraria em colapso. Isso criaria um efeito cascata. Plantas morreriam em massa. Animais herbívoros pereceriam logo depois. Predadores enfrentariam a fome até a extinção. A extinção em larga escala não seria imediata, mas avançaria rapidamente, eliminando a maioria das espécies vivas. Pense em algo semelhante ao que aconteceu após o impacto do asteroide, que extinguiu os dinossauros, mas em uma escala ainda mais devastadora. Agora, a pergunta que ecoa: e nós? A esmagadora maioria da população não sobreviveria ao impacto direto, especialmente nas regiões costeiras e nas grandes cidades. Mas pequenos grupos de humanos poderiam encontrar maneiras de resistir. Abrigos subterrâneos, governos e bilionários já investem em bunkers ultra sofisticados, projetados para sobreviver a guerras nucleares e talvez ao impacto lunar. Comunidades isoladas. Grupos em áreas remotas poderiam escapar da destruição inicial e aprender a viver em um mundo pós-apocalíptico. Estações espaciais. Embora improvável, astronautas em órbita ou futuras colônias lunares poderiam, ironicamente, se tornar a última esperança da humanidade. Mas não se iluda. Sobreviver não significaria viver. Esses grupos enfrentariam falta de recursos alimentares, doenças sem tratamento, conflitos violentos pela sobrevivência. A humanidade não só lutaria contra a natureza, mas contra si mesma. E a Lua? O que sobraria dela? Curiosamente, a Lua não desapareceria completamente. Parte dela poderia se fundir com a Terra, incorporando-se à crosta terrestre. Outra parte se fragmentaria em anéis ao redor do planeta, criando um novo anel de Saturno em miniatura, feito de rocha lunar e destroços. Assim, toda vez que alguém olhasse para o céu, veria os restos mortais da Lua girando em órbita. Um lembrete eterno da catástrofe. Mas isso é inevitável? Ou existe algo que poderíamos fazer para impedir um apocalipse lunar? Seria possível evitar a colisão da Lua com a Terra? Depois de todo o caos que exploramos, surge a pergunta inevitável. A humanidade poderia fazer algo para impedir a colisão da Lua com a Terra? A resposta é complicada. Mas antes de desistirmos, vamos explorar as teorias, desde as mais científicas até as mais audaciosas, sobre como evitar um apocalipse lunar. A ideia de destruir a Lua com armas nucleares pode parecer coisa de ficção científica, mas é algo que já foi considerado, ao menos em teoria. A lógica é simples.
Se conseguirmos fragmentar a Lua antes de ela entrar em uma espiral fatal em direção à Terra, talvez os destroços sigam órbitas separadas, evitando o impacto direto. Mas isso é um plano terrível. Aqui está o problema. Explodir a Lua não eliminaria sua massa. Só a dividiria em bilhões de pedaços, muitos dos quais ainda seriam atraídos pela gravidade da Terra. Em vez de um impacto singular, teríamos um bombardeio planetário constante. Chuva de meteoros lunares, causando danos generalizados ao longo de semanas ou meses. Ou seja, em vez de um apocalipse rápido, teríamos um apocalipse prolongado. Outra ideia seria tentar desviar a Lua de sua rota de colisão. Como? Bombas nucleares direcionadas. Não para destruir a Lua, mas para criar uma explosão controlada, gerando empuxo suficiente para alterar sua trajetória. Propulsores gigantes, instalados na superfície lunar, funcionariam como motores, empurrando a Lua lentamente para uma órbita segura. Tratores gravitacionais. Naves gigantescas poderiam usar sua própria gravidade para, aos poucos, puxar a Lua para fora da rota de colisão. Mas há um problema fundamental. A Lua é enorme, com mais de 73 sextilhões de quilogramas. Desviá-la exigiria uma tecnologia além de tudo o que possuímos hoje. Energia comparável a explodir milhares de bombas atômicas, ao mesmo tempo. Ainda que tivéssemos tempo, a escala dessa missão beira o impossível. Criar uma explosão gravitacional. Manipular o próprio espaço-tempo. Agora, entrando em teorias mais ousadas, alguns cientistas discutem a possibilidade de usar a manipulação gravitacional, criando um campo gravitacional artificial forte o bastante para sugar a Lua para uma órbita segura. Isso exigiria dominar tecnologias como a matéria exótica, algo que sequer sabemos se existe. Construir dispositivos gravitacionais massivos, conceitos que hoje vivem apenas nas páginas de livros de ficção científica. É uma solução que reside mais na imaginação do que na ciência real. Ao menos por enquanto. Se todas as tentativas falharem, resta a fuga, colonizar Marte. Se tivermos tempo, recursos e tecnologia, poderíamos começar uma evacuação global para o planeta vermelho. Construir estações espaciais gigantescas. Criar cidades flutuantes fora da órbita terrestre. Um refúgio temporário até que a Terra possa, eventualmente, se recuperar. Mas a verdade dura é: uma evacuação planetária em massa é algo totalmente fora da nossa realidade atual. A maioria esmagadora da humanidade não escaparia. Apenas uma minúscula elite com acesso a tecnologias avançadas. A fuga não salvaria a civilização. Salvaria apenas uns poucos sortudos. Então, a esperança? Diante de tudo isso, a amarga realidade é que não temos tecnologia para impedir algo tão colossal quanto a Lua colidindo com a Terra. Pelo menos não ainda. Se algo assim acontecesse hoje, nossa melhor aposta seria tentar sobreviver ao impacto e ao seu brutal pós-apocalipse. Mas essa ideia nos faz refletir. Quão frágeis somos diante do universo? Quão preparados estamos para eventos cósmicos que podem mudar tudo em um instante? A humanidade, com todo o seu progresso, ainda é apenas um grão de poeira cósmica, à mercê das forças universais. Mas, e se começássemos a investir mais em tecnologias de defesa planetária? Será que algum dia poderíamos controlar nosso destino cósmico? E se a Lua nunca tivesse existido? No fim, a questão é brutalmente simples. A vida inteligente teria evoluído sem a Lua, sem estabilidade climática, sem marés que facilitaram a migração da vida para a Terra, sem um ritmo natural que moldasse os ciclos biológicos. A resposta mais provável é que não. A Lua não é só um satélite. Ela é uma guardiã invisível da nossa existência. Agora pare um instante e olhe para o céu. A Lua, que parece tão distante e intocável, é a razão pela qual estamos aqui, pensando, vivendo e sonhando. A possibilidade de sua colisão com a Terra é assustadora, mas igualmente fascinante é perceber como tudo no universo está conectado, em um equilíbrio delicado que pode ser rompido a qualquer momento. Por isso fica a reflexão. Somos realmente os mestres do nosso destino cósmico?
ou apenas passageiros de um universo imprevisível? Agora quero saber de você. Você já imaginava o quão essencial a Lua é para a nossa existência? Acredita que um dia poderemos controlar essas forças cósmicas ou estamos condenados a viver à mercê delas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater. Se você curtiu essa jornada pelo possível fim e começo do mundo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no Mente Ativa. Isso nos ajuda a continuar explorando os mistérios do cosmos. Este é o nosso vídeo número 50 no YouTube. Para todos que estão conosco neste início de jornada, nossos sinceros agradecimentos. Considere clicar neste vídeo em que viajamos um pouco sobre se a água da Terra caísse no Sol. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.